Aleluia. Graças a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 22. Aleluia. Irmãos, eu creio do fundo do meu coração que o conhecimento ele liberta. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. O maior interessado que nós sejamos ignorantes acerca de Deus, acerca do reino de Deus, é o inimigo de nossas almas, que vai fazer de tudo para que eu e você não tenhamos um tempo precioso como este, de nos assentarmos aos pés do Senhor para aprender com Ele, pois o inimigo sabe que o conhecimento é libertador. O próprio Senhor diz na sua palavra que o meu povo é destruído, não é por causa do diabo. O meu povo, olha que Deus está dizendo, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento secular? Não, conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do reino de Deus. O sábio, o mais sábio que existiu na terra, Salomão, ele escreveu os provérbios, e ele vai dizer, olhe, busque a sabedoria, busque o conhecimento, mais do que o ouro e mais do que a prata. E nós vemos nos dias de hoje a inversão desses valores e dessas buscas. Nós vemos muitos deixando o conhecimento de Deus, o conhecimento do reino de Deus, o conhecimento das coisas eternas, para buscar essas coisas que são passageiras, que são efêmeras, que a ferrugem vem, corrói, que o ladrão vem e rouba. E o Senhor diz para mim, diz para você, não, busquem o conhecimento, busquem a sabedoria, muito mais do que isso. Quantos hoje não têm tempo para Deus na busca pelas coisas deste mundo? Mas vocês escolheram nesta noite a melhor parte, assim como Maria, se assentar aos pés do Senhor, para aprender com Ele. Quem veio aprender nesta noite? Cultuar ao Senhor, é isso. O salmista diz, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa todos os dias da minha vida, para eu contemplar a sua formosura. Nós estávamos agora em um momento de adoração, de contemplação, de exaltação, através dos hinos, através dos cânticos. Mas ele não para por aí, ele continua dizendo, para contemplar a sua formosura, mas também aprender com o Senhor. Não faz sentido virmos à casa de Deus se nós não sairmos daqui com algo a ser aplicado, com algo a ser vivido, com algo a ser colocado em prática em nossas vidas. Porque é a prática da verdade, a prática do conhecimento, que vai fazer de mim, vai fazer de você bem-aventurado. E sabe o que é ser bem-aventurado? Felicidade dobrada, feliz duas vezes. Diga glória a Deus. Quem quer ser feliz duas vezes aí? Pratique a palavra, pratique os ensinamentos do Senhor, porque aí Deus vai à frente, aplanando o caminho, trazendo à existência o que não existe, repreendendo todo o mal, tirando todo o empecilho, tirando todo o embaraço. Amém? Torno a dizer, quem veio aprender nesta noite? Então nós vamos aprender com esse texto hoje algumas verdades. Gênesis capítulo 22, hoje eu quero ensinar, não quero pregar, eu quero ensinar hoje. Gênesis capítulo 22. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas,
e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse a Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Tem pais aqui? Onde estão os pais aqui nesta noite? Deixa eu ver aqui os pais. E quando eu falo pai e mãe, tem mãe também, não tem? Amém? Cadê os papais e as mamães? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Aleluia. Você que ainda não é, você é um futuro papai e uma futura mamãe. Amém? Essa palavra também é para você. Disse Abraão aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o meu filho iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Diga glória a Deus. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Fala comigo, seguiam juntos, pai e filhos, subindo ao monte da adoração. Eu e o meu filho, eu e os meus filhos, subindo juntos ao monte da oração, ao monte da adoração. Chegaram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no nome do Senhor se proverá. Depois vocês vão continuar em casa a leitura. Deixa a sua Bíblia aberta e fecha os teus olhos. Peça ao Senhor para falar ao seu coração. Senhor meu Deus, eu te louvo, meu Pai, por esta grata oportunidade de poder nesta noite sentar à mesa com o Senhor, desfrutar, ó Deus, de um banquete preparado pelo Senhor. E o melhor de tudo deste banquete é o relacionamento contigo, Senhor. Poder se assentar junto com o Senhor e se relacionar, desfrutar da tua intimidade, desfrutar da tua comunhão, desfrutar, Senhor, dos teus segredos e dos teus ensinos. E é isso que eu te peço nesta noite. Espírito Santo, unge os nossos ouvidos, dai-nos um ouvido sensível à sua voz e um coração disposto a te obedecer. Em o nome do Senhor Jesus, fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.
Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. É importante que entendamos que a provação, ela sempre fará parte da vida dos escolhidos de Deus, da vida dos filhos de Deus. A provação não é coisa simplesmente para novo convertido, não é coisa para quem está no meio da caminhada e nem no final, é coisa para todo mundo, não é simplesmente para uma fase da nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui na expectativa da vinda do Senhor, nós passaremos por provação. Abraão já havia passado por inúmeras provações, e o texto que nós lemos diz: e provou Deus mais uma vez a Abraão. Eu quero que você entenda isso nesta noite, que a provação, ela faz parte da nossa caminhada com Deus. Mas entenda isso, que todas as vezes que somos provados, é porque Deus quer nos levar para um nível acima. Deus quer confiar algo maior a nós, e até mesmo revelar a nós quem nós já somos. Porque quando Deus diz assim: Abraão, não faça isso, porque agora deveras eu sei que tu me amas. Deus já sabia. Deus já sabia. Ele é onisciente, Ele é conhecedor de todas as coisas. Mas o que Ele queria era mostrar para Abraão que Abraão já estava nessa posição também. Isso fez uma diferença tremenda na vida dele. Então Deus prova mais uma vez Abraão. Então para de reclamar das provações, para de reclamar das lutas, para de reclamar dos gigantes que aparecem. Não reclame, passe a ter uma nova visão acerca disso. Cada gigante, cada provação que aparecer, veja como uma oportunidade que Deus está te dando para revelar o quanto você já cresceu, o quanto você já tem de Deus, e o quanto Deus ainda vai fazer na sua vida, te levando para um outro nível. Porque depois desta provação, Abraão foi aprovado e experimentou um nível de espiritualidade, de comunhão, de relacionamento com Deus, que nenhum outro homem na terra desfrutou. A ponto de Deus dizer assim para Abraão: Abraão, agora eu faço um juramento por mim mesmo. Você não está mais debaixo simplesmente de uma aliança. Agora eu juro por mim mesmo que deveras eu te abençoarei, porque você não me negaste, você foi provado e aprovado. A aprovação, ela faz parte da nossa caminhada. Amém? E alguns novos convertidos, principalmente logo no início da nossa caminhada, vem umas provações, vem umas lutas, e muitas deles nós enfrentamos dentro da nossa própria casa. Mas louve a Deus, se você está sendo provado, é porque Deus já está na sua vida, e está te levando a um amadurecimento, a um crescimento, porque Deus quer te usar de uma forma tremenda nessa terra. Amém? Abraão foi provado. E o que Deus pediu? Deus pediu para ele a promessa. Deus pediu para ele aquilo que ele recebeu por promessa quando foi chamado há muitos anos atrás. Deus disse: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, eu farei de ti uma grande nação, você vai ser pai de multidões, você vai ter filho. Abraão já era velho, Sara também já era velha, e se cumpriu muitos anos depois, quase 30 anos depois, mas se cumpriu. E agora que se cumpriu, sabe o que Deus faz? Eu quero a promessa, eu quero o seu filho, eu quero o seu filho oferecido em holocausto. Sabe o que é uma oferta de holocausto, irmãos? Para que você entenda o que é uma oferta de holocausto: o cordeiro, ele era imolado, morto, degolado, o sangue derramado, colocado sobre um altar que continha muita lenha, e depois esta lenha era queimada, e a pessoa tinha que ficar ali até aquela oferta virar completamente cinzas. Deus pediu isso para Abraão. Deus pediu algo que, se formos analisar, se formos observar, algo que não poderia ser feito, mas Deus pediu, e Ele é Deus. E a Bíblia diz que tão prontamente Abraão
ouviu a voz de Deus, não questionou. A Bíblia diz que logo de madrugada, ele arrumou o jumento, arrumou a lenha, pegou o menino, vamos para o lugar que Deus vai nos mostrar. O interessante, irmãos, que assim como a provação, ela faz parte da nossa caminhada com Cristo, algo que nunca vai mudar também, é a caminhada pela fé. Porque Deus que chamou Abraão lá no início da sua caminhada, diz: vai para uma terra que eu te mostrarei, ou seja, já ensinando o princípio da caminhada com Deus, que o justo viverá pela fé. E o que é a fé? A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Abraão, lá no início da sua caminhada, ele saiu para uma terra que não havia visto, ele saiu para uma terra que não sabia onde era, mas ele saiu com uma convicção: se Deus disse que existe uma terra e que Ele vai me levar para essa terra, eu caminho pela fé, baseado pela palavra, não no que vejo, mas no que Deus falou, no que Deus diz. Assim é a nossa caminhada cristã, e desde o início até o final. Eu falo final porque Abraão já estava velho aqui. Deus disse: eu quero que você me ofereça o seu filho lá na região chamada Moriá, em um monte que eu te mostrarei. Caminhada pela fé. Eu e você somos dos que andam pela fé. Tem doido aí que anda pela fé? Aleluia. Tem alguém aí que anda pela fé? Por que você está fazendo isso? Que loucura é essa? Não, Deus mandou e eu estou fazendo. Deus mandou e eu estou vivendo. Mas essa mensagem da cruz é loucura. Não, realmente, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para os salvos é poder de Deus. Eu ando pela fé. Eu creio que sou salvo pela fé. Não pelas minhas obras, mas pelo que Cristo fez na cruz, pela fé. Pela fé eu aguardo ansiosamente a vinda de Cristo e continuo caminhando nessa firme expectativa. Por isso nós estamos reunidos aqui nesta noite para ceiar, porque acreditamos que Jesus virá, sim ou não? Amém? Que Ele foi preparar um lugar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou para a casa do meu pai, eu vou preparar um lugar para você, e quando este lugar estiver pronto, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também por toda a eternidade. Isso queima no meu coração. E eu vivo nessa expectativa em que Jesus virá me buscar, e eu vou desfrutar da sua intimidade, da sua comunhão. Isso é fé, a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê. Pastor, mas esse negócio é meio que ninguém viu isso, mas eu creio. Isso é fé. Vai para um monte que eu te mostrarei. E tão prontamente ele ouviu, irmãos. Não existe caminhada cristã sem obediência. Diga glória a Deus. Não existe caminhada cristã sem obediência aos princípios, aos valores, aos direcionamentos de Deus. Diante de Deus, a nossa vontade, ela se esvai, e a vontade de Deus é que deve prevalecer. E aqui ele pega o seu menino, o seu jovem, que não era tão menino assim. Alguns, ao lerem essa história, acham que Isaac era uma criança, mas Isaac não era uma criança. Isaac já era de jovem para adulto. E eles vão em direção ao monte. Quando eles chegam perto do local, Abraão avista: Isaac, este é o lugar que nós vamos adorar o Senhor. E ele volta agora para os servos e diz assim para os servos: servos, aqui vocês ficam, porque eu e o menino, eu e o garoto, agora nós vamos adorar o Senhor. Vamos prestar um culto ao Senhor lá em cima, mas logo voltaremos. Abraão pega a lenha que estava sobre o jumento, tira a lenha do jumento e agora coloca sobre Isaac. Isaac não era uma criança, Isaac era de jovem para adulto. Porque uma criança não consegue levar lenha para um holocausto. Lenha suficiente para queimar um carneiro até virar cinzas.
Ele tinha força suficiente para subir uma montanha, para subir um morro com lenha nas costas, e ali Abraão coloca a lenha sobre as costas dele, e ele vai com o seu pai. E eu quero pregar sobre isso: pais e filhos caminhando junto para a adoração. É uma responsabilidade. Pai, cadê os papais aí? Cadê as mamães aí? Deus nos deu uma grande responsabilidade. Aqui não apenas Abraão estava sendo provado, mas sem saber Isaque também estava sendo provado. Porque a chamada de Deus não era simplesmente para se cumprir na vida de Abraão, mas na geração, promessa geracional, aqueles que viriam de Abraão. Precisava que o seu filho desse continuidade ao plano, ao projeto, ao propósito de Deus na vida de Abraão. Isaque precisava estar alinhado com o pai. E é aqui, irmãos, que Satanás tem entrado de sola em muitas famílias. Uma das coisas que me despertou para ministrar essa mensagem nesta noite, eu vi um vídeo do Hernandes Dias Lopes, ele falando que esteve na Europa e visitando as grandes igrejas históricas, igrejas que fizeram parte da grande reforma, igrejas na Holanda, igreja na Inglaterra, igreja em outros lugares que fizeram parte da grande reforma, um grande despertamento, um grande avivamento espiritual, que incendiou o mundo inteiro, que revolucionou o cristianismo. E hoje ele andando nas igrejas, as igrejas fechadas, outras igrejas como na Inglaterra, dos grandes avivalistas, igrejas agora são clubes, são boates, e aquilo que o coração dele queimou, o coração dele ardeu, e o Espírito Santo veio e ministrou o coração dele. Os pais falaram em transmitir aos filhos o plano, o propósito, os projetos de Deus. Nós, como pais, não podemos falhar na responsabilidade que repousa sobre os nossos ombros, de transmitir aos nossos filhos princípios, valores, as responsabilidades que repousam sobre eles no estabelecimento do reino da terra, do reino de Deus na terra. E aqui Abraão não estava sendo provado simplesmente em dar o seu filho, tinha algo muito além, e que fica implícito na sua vida e na sua caminhada. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque quando ele chama Isaque para juntos subirem, Isaque foi com ele. No momento que ele coloca a lenha sobre os ombros do menino, o menino já entendia de culto a Deus. O menino ali, ele entendia de como Deus deveria ser cultuado, de como Deus deveria ser exaltado, de como deveria ser feito um sacrifício em holocausto a Deus. Ele sabia, tanto é que é Isaque que volta para o seu pai e diz assim: pai, e o pai volta para ele: sim, meu filho, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, pai, mas cadê o cordeiro? Por que Isaque sabia? Porque Abraão, desde pequeno, desde a infância, ensinou os princípios e valores que iriam nortear a vida de Isaque para sempre. E os seus descendentes, a promessa de Deus iria se cumprir nisso, com o cumprimento dessa responsabilidade também sobre Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que as famílias da terra são benditas? Só se estiverem em Cristo Jesus, só se tiverem o conhecimento de Deus. Então, irmãos, Abraão entendia que o segredo do seu sucesso, ou seu nome, seria conhecido não pela quantidade de escravos que tinha conquistado, a quantidade de ovelhas que tinha adquirido, a quantidade de bens que havia, de terras. Não. O seu sucesso só seria sucesso se o seu filho desse continuidade ao chamado de Deus
Então repousa sobre nós, pais, a responsabilidade de educar, de ensinar, de apontar, de mostrar o caminho para os nossos filhos, porque a Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas, na nossa aljava, que são preparados para serem lançados para onde? O alvo que é Cristo, o alvo que é o Senhor. E posteriormente, primeiro, é responsabilidade nossa, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, antes de querer que seu filho seja médico, antes de querer que seu filho seja um grande engenheiro, antes de querer que seu filho seja qual seja a profissão aí que você sonha no seu coração, antes disso, o maior conhecimento que nós devemos dar para os nossos filhos é o conhecimento acerca de Deus, o conhecimento acerca do Senhor. De que adianta ser grandes profissionais que não temem a Deus, completamente perdidos nesse mundo que jaz no maligno? Irmão, Satanás não está brincando, ele quer destruir nossa casa, quer destruir nossa família. Satanás não quer que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Satanás sabe que Deus escolheu você e Deus escolheu sua família. Posso ouvir um amém? Para que uma grande obra, um grande avivamento, um grande despertar aconteça nessa geração. Mas a pergunta para nós nesta noite, principalmente nós que já somos pais, e também para aqueles que um dia serão, nós entendemos e já assumimos esse papel, já assumimos essa responsabilidade diante de Deus, de cuidar dos nossos filhos no caminho, no temor, dando direcionamento para eles, levando-os a desejarem, querer Deus um dia. É bem verdade que nós não poderemos decidir por eles num determinado tempo de suas vidas, mas até chegar esse tempo, enquanto depender de mim, enquanto depender de você, nós precisamos dar o nosso melhor. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se perdermos a nossa casa, se perdermos a nossa família, se perdermos os nossos filhos, irmãos? Os nossos filhos são herança do Senhor. Diga glória a Deus. A gente precisa se voltar para aquilo que realmente importa. Se voltar para aquilo que realmente importa. Abraão, ele entendia. Você foi chamado para um propósito, Abraão. Através da sua família, as outras famílias conhecerão que existe um Deus. Através da sua casa, as outras famílias serão benditas, chegarão ao conhecimento de Deus. Então Isaac diz para o pai: pai, aqui está a lenha, e aqui está o fogo, mas cadê, pai, o cordeiro? O que Abraão responde? Um princípio lindo, pais, que nós precisamos já encucar na cabecinha dos nossos. Abraão não disse: filho, deixa com o pai que o pai resolve. Pai, está faltando um cordeiro, nós vamos cultuar ao nosso Deus, está faltando aquele cordeiro, aquele melhor cordeiro que o Senhor sempre separa, né, pai? E Abraão diz assim, Abraão não diz: deixa com o pai, deixa que eu resolvo. Não, chegar lá em cima nós damos um jeito, filho. Abraão ensina o quê? Qual foi a resposta de Abraão? Filho, Deus proverá para si o cordeiro. Que princípio é esse? Falhou aí, Pedrinho? Me ajuda aí. Que princípio é esse, irmãos? Entender que tudo vem de Deus. Nós já precisamos ensinar de pequenininho. Foi papai do céu quem deu. Foi papai do céu quem proveu. Tudo que nós temos é provisão de Deus. Essa cama que você está dormindo, filho, foi papai do céu que deu. Essa escola que você está estudando, você só está estudando nela porque papai do céu que deu. Tudo que você tem foi papai do céu que deu. É importante isso ser ensinado. Dependência de Deus desde pequenininho, nas pequenas coisas. Eu me lembro do João. O João teve um dia, e isso foi mais recente, a gente sempre procurou ensinar isso para ele desde pequenininho, desde de sementinha.
Mas agora mais recente. O João, um dia nós viemos no culto, aí aquele ficou sabendo que a Jane, cadê a Jane? Aqui é a Jane, ficou sabendo, Jane, que você estava grávida. Aí o João, o sonho do João era ter um irmãozinho. E já fazia tempo que ele vinha pedindo o papai, vinha pedindo a mamãe. E a mamãe sempre dava uma desculpa, e a mamãe sempre dizia, não, acabou filho, você é filho único, não vai ter não. E eu sempre na oração, calado, na intercessão, não Jesus, mais um. Aí não sei que chegou aqui, aí nós fomos para casa, Jane. Quando nós fomos para casa, no carro, aí o João foi e disse assim, ah não mamãe, ah não papai, todo mundo está tendo um irmãozinho, até a Esté vai ter um irmãozinho agora, até a Esté vai ter um irmãozinho, eu também quero um irmãozinho. Aí na hora que ele falou aquilo, aí eu fui e falei assim, João, tem que fazer o seguinte então, você tem que pedir papai do céu para te dar um irmãozinho. Pede papai do céu, ora papai do céu para te dar um irmãozinho. Irmãos, na hora que nós entramos na garagem, estacionamos o carro, ele desceu da porta, deu a volta no carro, correndo. Na hora que a mãe dele foi saindo do carro, ele já foi com a mãozinha na barriga dela e fez desse jeito, papai do céu, coloca um irmãozinho na barriga da mamãe, porque eu quero um irmãozinho, não foi amor? Coloca um irmãozinho na barriga da mamãe, eu quero um irmãozinho, papai do céu. Eu falei, ora com fé mesmo, filho. E eu estou ligando, liga Jesus, liga, quase, liga nessa hora, aleluia, oh Jesus, abençoa mesmo. E eu, pai, tá vendo né amor? Irmãos, eu sei que passou alguns dias, a Rafa nos anticoncepcional começou a dar problema, ela disse, amor, eu não vou mais tomar anticoncepcional não, que está me fazendo mal. Aí eu só por dentro, oh Jesus, maravilha, glória a Deus, aleluia. Amor, você vai ter que usar outro tipo de preservativo. Tá bom amor, deixa com a gente, aleluia. Deixa com a gente. Eu falei, a porta que Jesus está abrindo, ninguém fecha, aleluia, oh glória. Quando foi no dia dos pais, irmãos, no dia dos pais, a Rafa chegou, igual a Edilane chegou para o Rogério. Aqui que você me fez, como se a gente fizesse sozinho, né Rogério? Aleluia. A Rafa chegou e disse, aqui que você me fez. O que foi amor? Dia dos pais. Estou grávida. Irmãos, eu fiquei nas alturas. Aleluia. É mesmo amor? É mesmo? É sério? E ela com a cara triste, porque ela não queria mais, né? Eu, aleluia, aleluia, glória a Deus. Quando foi no outro dia, vamos fazer o exame de sangue para não ter nenhuma dúvida, não vamos falar nada para ninguém, vamos ficar quietinho. Eu vim para a igreja, irmão, preguei todo assim, né? Só que eu não posso falar ainda, não vou falar nada, tal. Aí quando foi no outro dia, ela fez o exame cedinho e à tarde eu fui pegar, e eu fui buscá-la no trabalho, e logo depois nós fomos pegar o João na escola. Quando nós pegamos o João na escola, eu falei que eu deveria ter filmado, mas depois eu percebi que não deveria, porque ficou muito gravado, ficou gravado demais na nossa mente. Na hora que ele entrou no carro, aí a mãe dele foi e voltou para ele assim, disse assim, filho, você lembra naquele dia que você orou papai do céu para colocar o neném na barriga da mamãe porque você queria um irmãozinho? Aí ele disse, sim mamãe, lembro sim. Ela disse assim, pois é, papai do céu ouviu e a mamãe está grávida. Gente, o João, ele ficou louco dentro do carro. Ele batia no teto assim, dizia, é verdade mamãe, e pai, é verdade papai, vocês não estão brincando comigo não. Falei, é verdade, papai do céu ouviu sua oração, levando a depender, levando a confiar, levando a entender que tudo que é nosso vem de Deus. Abraão ensinou esse princípio. Ele ficou tão doido, irmão, que nós fomos chegando dentro de casa lá, ele baixou o vidro, assim, a avó dele estava do lado de fora, e ele gritando, vó, eu vou ter um irmãozinho, a senhora ficou sabendo através dele, sabe, esse princípio
de ensiná-los a orar, de ensiná-los a confiar. Então Abraão disse: Isaque, Deus proverá para si o cordeiro. Então Isaque continua a caminhada com seu pai, porque Isaque desde pequenininho foi ensinado a depender e a confiar de Deus, a depender e a confiar no Senhor, a depender e confiar no Deus do seu pai, e em seu pai que tinha intimidade e comunhão com Deus, que era conhecido como amigo de Deus. Então Isaque continua a caminhada, e em nome de Jesus, esse é o plano de Deus para as nossas vidas, nós e os nossos filhos caminhando para o altar da adoração ao Senhor. Se alguém concorda, diga amém, bata palmas e glorifique a Jesus. Isaque sabia, porque foi ensinado desde pequeno, foi ensinado desde pequenininho, instruído. E Abraão, a Bíblia diz que eles subiam juntos, por isso que a Bíblia diz: ensine o seu filho no caminho. No caminho, não é ensinar o caminho apontando o que é certo e o que é errado, é sendo exemplo. Filho, seja meu imitador, como Paulo diz. Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Irmãos, os filhos nos observam. Não adianta a gente falar de honestidade e ser desonesto. Não adianta a gente falar de verdade e ser mentiroso dentro de casa. Não adianta. Não adianta ter capa de crente, cara de crente dentro da igreja, vir para dentro da igreja, ter aquela auréola, aquele negócio que até cai o pescoço, diz assim: meu Deus, é santo. Se abrir a boca mais um pouquinho, ou se levantar os braços, voa. É anjo. E dentro de casa, não ser um exemplo. E dentro de casa, não viver o que se prega. Alguns dias atrás, o João arrancou lágrimas dos meus olhos. E eu peço graças a Deus para isso. Nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano. Eu e o João terminamos o Novo Testamento, começamos pelo Novo Testamento, terminamos o Novo Testamento dia 31 de maio. Hoje, antes de vir para a igreja, nós lemos até o capítulo, do capítulo 26 ao capítulo 30 de Gênesis. Estamos lendo 5 capítulos por dia. Ele lê um capítulo, eu leio o outro, ele lê um capítulo, eu leio o outro. E alguns dias atrás nós estávamos lendo Timóteo. E ele leu 1 Timóteo, li 2 Timóteo. Caiu 3 Timóteo para ele. E 3 Timóteo especifica as características que o presbítero deve ter. Alguém que almeja o episcopado, alguém que deseja ser presbítero, que tenha essas características. E quando ele leu a palavra presbítero, na versão da Bíblia que nós estávamos lendo, vinha a palavra presbítero, e como não faz parte do nosso convívio aqui, a questão de presbitério, ele me perguntou: papai, o que é presbítero? E eu disse para ele: presbítero, filho, é pastor. Em algumas versões vem bispo, é pastor. Então quando você lê isso na Bíblia, é pastor. E ali, tá bom papai, obrigado. Ele foi continuar a leitura, que seja assim, que seja assim, que seja assim. Não vou dizer, você vai ler em casa. E depois que terminou as especificações, ele olhou para mim e disse assim: papai, você é um bom pastor, você é um bom presbítero. Naquela hora, meu olho: como é que é, filho? Você é um bom pastor. Eu comecei a chorar, porque ele convive comigo todos os dias. Ele me vê dentro da minha casa, ele sabe quem realmente eu sou. Então, no que depender de nós, pais, o que os nossos filhos enxergam em nós, o que os nossos filhos veem em nós. Às vezes o discurso é muito bonito, mas as ações são completamente contrárias. Isaque só subiu porque ele via no pai dele caráter, ele via no pai dele credibilidade, ele via no pai dele Deus, um homem íntegro, um homem reto, um homem que vivia o que pregava e pregava o que vivia. Deus proverá para si o filho, e eles continuam caminhando, e ele vai.
E aqui, irmãos, às vezes nós falamos muito da entrega de Abraão, mas nos esquecemos de algo tremendo que aconteceu aqui. Porque quando eles chegaram lá em cima, agora eles tiveram que preparar o altar. Depois de preparar o altar, Isaac, vamos filho, coloca a lenha sobre o altar. E até então não havia o cordeiro. E Abraão agora tem que contar para o filho: filho, o cordeiro que Deus pediu é você. Nós estamos falando de um jovem para adulto que tinha força para carregar muita lenha nas costas, para subir uma montanha, e carrega porque ele reconhece que seu pai, já idoso, já não tinha tanta essa força para levar, que poderia voltar para o pai sem sombra de dúvidas e dizer: eu? É ruim, hein? Eu? Sacrificado? No altar? Tô fora. Pai, você deve estar lelé. Pai, te vejo lá embaixo. E quem era Abraão para pegar aquele menino? Isaac, ao ouvir do seu pai, ele se entrega. Deus me pediu, pai. Eu confio no Senhor. E confio no seu Deus. Seu Deus também é meu Deus. Aqui nós vemos o que Paulo diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma entrega por inteiro, irmão. Uma entrega por inteiro. Nós pais precisamos, no que depender de nós, levar os nossos filhos até esse ponto, em que um dia eles terão que decidir por si. Mas a pergunta para nós é: enquanto pais nós estamos cumprindo esse papel? Enquanto pais nós estamos procurando, cobrindo os nossos filhos de oração, não simplesmente quando o dia aperta, não simplesmente quando as lutas vêm, não simplesmente quando o mundo tenta engolir, não, desde agora nós estamos fazendo, ou vamos deixando, empurrando, sem ensinar os princípios, sem ensinar os valores, sem ensinar a importância de uma caminhada, não apontando com medo do inferno, não, nossos filhos não podem servir a Deus por medo de Deus. Tem pai que quer ensinar o filho: se você não for para a igreja, Deus vai te castigar, se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Para com isso. Como é bom estar na casa de Deus, mais vale um dia na sua casa do que 1000 fora dele. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu não venho para a igreja com medo do inferno, eu venho para a igreja porque eu tenho prazer de estar na casa de Deus, de estar em comunhão com os meus irmãos. Aqui é lugar de alegria, aqui é lugar de júbilo, aqui é lugar de sermos renovados, restaurados, quando necessário, despertados, chamados a atenção. E essa palavra para nós hoje não é uma palavra de acusação, não, é uma palavra de despertamento. Acorda, tu que dormes, porque às vezes nós estamos aí, procurando, dando tempo, gastando tempo demais da nossa vida para prover os nossos filhos de bens, para prover os nossos filhos de vestes, para prover os nossos filhos de uma boa educação, e nos esquecemos do principal, de ensinar princípios e valores cristãos, que vão sem sombra de dúvida fazer a diferença por toda a eternidade na vida deles, na ânsia de ganhar, de conquistar, de trazer segurança para os nossos filhos, como se a nossa segurança fosse bens dessa terra, fossem riquezas. Se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Existe um Deus, irmãos, que nos ama. Existe um Deus que cuida de nós.
Existe um Deus que tem um plano e um propósito lindo nas nossas vidas, e através das nossas vidas, da nossa família. Mas nós, como pais, o que nós temos feito, irmãos? Nós, como homens e mulheres de Deus, quais são os princípios que têm norteado as nossas vidas? Será que nós vamos continuar naquele engano de querer ensinar os nossos filhos a ser uma geração simplesmente pedinte? Uma geração que vai só para pedir, só para Deus satisfazer, e não ensinar os nossos filhos: filho, você faz parte de um projeto lindo de Deus. Você é especial para o Senhor, e Deus tem uma obra tremenda para ser feita em sua vida e através da sua vida. Muitas vidas serão alcançadas e abençoadas através da sua vida, filho. Você já falou isso para o seu filho? Você já orou isso para o seu filho? Irmãos, que o meu filho seja mais apaixonado por Jesus, que os meus filhos sejam mais apaixonados por Jesus do que eu sou. Que os meus filhos ganhem mais almas do que eu ganhei. Que os meus filhos sejam mais usados por Deus, muito mais do que eu já fui, do que eu serei usado por Ele. Esse é o desejo do meu coração. Nessa hora aqui, não só Abraão foi aprovado, mas Isaac também, porque Isaac se oferece. E ali, irmãos, aleluia, sem sombra de dúvida, o plano e o propósito de Deus ia ter continuidade na próxima geração. O que você tem ensinado para os vossos filhos? O que nós temos ensinado para os nossos filhos? Pais, Abraão foi bem sucedido não pelo tanto que conquistou, não pelas terras que conquistou, não pelos bens, não, que ele deixou para Isaac. Não, ele foi bem sucedido porque ele deixou para Isaac o conhecimento de Deus, o conhecimento do eterno, o conhecimento do Senhor. E se nós falharmos nisso, nós seremos os mais fracassados de todos. Você ama o seu filho? Ensine para ele quem é o verdadeiro amor. Esse amor é Jesus. Esse amor é o Senhor. Quem foi que escreveu os 5 livros da Bíblia? Os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como a Torá ou Pentateuco. Quem foi que escreveu? Quem foi? Não, gente, quem foi? Foi Moisés ou não foi? Peraí, deixa eu ver. Quem foi que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Parece que quando eu aperto, baixo o volume. Foi Moisés. Foi Moisés que escreveu. Agora a pergunta é: se foi Moisés, desse texto que nós lemos, faltava aproximadamente, desse texto só, de Abraão, e aqui já tinha passado o dilúvio, já tinha passado uma série de outras coisas. Desse texto que nós lemos aqui, iria se passar até Moisés nascer 500 e poucos anos. Como que Moisés escreveu a Bíblia? Como que Moisés escreveu acerca de todas essas histórias? Como que Moisés escreveu acerca de tudo isso, se foi ele que escreveu? Como que ele ficou sabendo acerca disso, se foi ele que escreveu? Não havia chegado até as suas mãos nenhuma escrita. A Bíblia não é como um livro aí que o camarada entrou numa caverna e disse que teve uma revelação do anjo e escreveu. Tradição oral, transmitida dos pais para os filhos,
dos filhos, e assim, e assim, e assim até chegar Moisés. Moisés, não, agora eu tenho que deixar escrito, inspirado pelo Senhor, deixa escrito, para que todas as gerações saibam. E Deuteronômio foi escrito ali na entrada para despertar aquela nova geração que ia entrar, como foi pregado aqui. É responsabilidade minha, pai, educar os meus filhos no caminho do Senhor. Você que vai ser papai um dia, você que está casado de novo aí, já recebe essa palavra em nome de Jesus. Os filhos são herança do Senhor. E um dia nós vamos ter que apresentar eles diante de Deus. Como nós apresentaremos? Volto a dizer, não é uma palavra de acusação, é uma palavra de despertamento. Não deixe para educar os seus filhos na adolescência. Não deixe para querer falar de Jesus e os princípios só quando eles estiverem na adolescência, para a juventude, quando o negócio começar a apertar. Começa hoje. Começa hoje. Começa hoje. Tenha um tempo de culto familiar. Tenha um tempo. O conhecimento liberta. O conhecimento traz vida. O conhecimento traz direção. O conhecimento te habilita a vencer. Vamos municiar os nossos filhos desde pequenininhos. Eu quero te despertar e te desafiar. É bom que você comece também. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia toda. Você já tem não sei quantos anos de crente, nunca leu a Bíblia toda, diz que é crente, mas nem para ler. Ah, pastor, mas aí tem uns que se escondem desse jeito. Deus disse, não é para a gente ler a Bíblia toda, não é para meditar. Tá, depois você medita, mas começa lendo. Quero te despertar. Não tem filho, não? Faz uma leitura com a esposa desde já. Vai fortalecer ainda mais o seu relacionamento, o seu casamento. Começa a tirar um tempo. Irmãos, 4 capítulos por dia. 4 capítulos por dia. Você lê a Bíblia toda em um ano. Você lê a Bíblia toda em um ano. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Isaac só subiu e se entregou porque durante toda a sua vida ele caminhou com o Pai. O Pai fez questão de caminhar com ele, de ensinar os princípios e os valores. É de pequenininho, leva a força. Enquanto você pode, leva a força, porque vai chegar um momento que você não vai ter mais força não. Aí é nesse momento que ele tem que caminhar por si. Depois o altar do Senhor ministrando. Essa é a maior alegria, esse é o maior sucesso que nós podemos fazer, que nós podemos ter nessa vida, é encaminhar os nossos filhos para servirem a Deus por toda a vida deles. E as demais coisas, irmãos, sem sombra de dúvidas, Deus vai suprir em suas vidas. Assim como tem suprido hoje, vai continuar suprindo em suas vidas. Geracional, precisamos ter essa mentalidade, para que não aconteça, irmão, na próxima geração. Já pensou? As nossas igrejas fechando e virando boates? Não, é as boates que vão fechar e vão se tornar igreja. Como aqui, isso aqui era um depósito de bebida antigamente. Essa onde nós estamos aqui era um depósito de bebida. Vendia bebida para todo quanto é lugar. Hoje nós estamos derramando a unção do Espírito Santo, nos embriagando na presença de Deus. Esse é o plano e o propósito de Deus. E é para isso que nós estamos aqui. E as demais coisas, pode ter certeza, serão acrescentadas. Se ensinarmos os nossos filhos desde pequenininho, eles serão bons esposos, boas esposas. Diga glória a Deus. Amém. Os irmãos vão passar servindo. E você vai pegar. E hoje você vai fazer um compromisso com Deus. Pedir o auxílio do Senhor. Senhor, me ajude a caminhar com a minha família para o altar, que é o Senhor. Pode servir. Vocês vão falar com Deus. Deus, me ajude
Pai, me ajude, Senhor, me dê graça, me dê sabedoria. Senhor, eu quero chegar diante do Senhor e dizer: olha, aqui estão todos da minha casa, Senhor. Quero chegar diante do Senhor: Senhor, eu ganhei muitos lá fora, ganhei muitas almas para Jesus, mas principalmente os da minha casa, Senhor, ninguém ficou de fora, nenhum dos meus ficou de fora, Senhor, porque nós caminhávamos juntos. Alguém pode dizer amém? Caminhar junto para o altar, caminhar junto para a adoração. O Senhor nos convida hoje a sentar à mesa com Ele, a desfrutar do relacionamento, a desfrutar da intimidade, a desfrutar da comunhão. E a nossa família juntos, irmãos. A nossa família juntos. A nossa família juntos. Espírito Santo, eu sei que existem pais aqui, Senhor, que os seus filhos não estão caminhando com eles, Senhor. E talvez essa palavra, meu Pai, possa vir como um peso, mas não. Que venha como uma palavra de esperança, Senhor, no coração de cada um. Um despertamento, Senhor, mostrando que essa é a vontade, esse é o desejo do Senhor para eles, para a casa deles, Senhor. Mas que o Senhor desperte cada um de nós a entender que o trabalho é dia a dia, Senhor. Dia a dia. Que não sejamos omissos no que cabe a nós fazermos. Em o nome do Senhor Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. No mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que veja a prosperidade de Jerusalém e viva para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Senhor, hoje sentados à mesa com o Senhor, nós meditamos, Senhor, na tua palavra e oramos ao Senhor, ó Deus, que esta promessa
se cumpra em nossas vidas, Senhor. Lembrando, Senhor, que toda promessa, ela é condicional. Existe uma parcela de responsabilidade que é nossa. Que nós primeiramente sejamos este homem, esta mulher, que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Não apenas, Senhor, de palavras, mas de atitudes, que caminha com o Senhor, ao lado do Senhor. E por consequência, Senhor, o nosso cônjuge caminhará junto, é promessa do Senhor. Por consequência, Senhor, os nossos filhos estarão ao redor da nossa mesa, é promessa do Senhor, e nós oramos isso. Meu Deus, e essa é a certeza que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Senhor, o Senhor nos concede. E eu quero inspirar nesta noite, Senhor, os pais que aqui estão, os filhos que aqui estão, Senhor, que orem esta verdade, que orem esta promessa, Senhor, de verem a sua família à mesa com o Senhor, toda a sua família, nenhum ficando de fora, Senhor. Eu oro, Senhor, conceda-nos esta graça, conceda-nos esta bênção, guarda, Senhor, esta geração e a próxima geração, que a próxima geração, Senhor, seja mais apaixonada ainda, mais fervorosa, que tenha intimidade, que tenha comunhão, que deseje caminhar contigo e viver para a sua glória, Senhor. Eis aí, Senhor, na mão da tua igreja, este pão que é símbolo do teu corpo, e este cálice contendo o suco da vide, que é símbolo do teu sangue. Corpo este, Senhor, que foi moído e ferido por causa de nossas transgressões. O castigo, Senhor, que hoje nos traz paz, estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Pai. Senhor, o teu sangue vertido na cruz nos purifica, nos justifica. Ah, Senhor, muito obrigado por tão imenso amor. Nós consagramos, ó Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Nos conceda a graça, Senhor, de caminhar com a nossa família, de caminhar com os nossos filhos para o altar, para a mesa, Senhor. Que o fato do Isaac ter vindo correndo para cá, Senhor, seja profético, Senhor. A nossa família desejando estar à mesa com o Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos: podei-vos comer e podei-vos beber. Este é o corpo e o sangue de Cristo. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Aleluia. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Aleluia. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está.
nome é lindo, Jesus. Bata palmas e glorifique ao Senhor. Aleluia.